Ora, bom dia. Estamos na última semana do ano e hoje venho para vos falar das leituras do próximo domingo, que é o dia de Ano Novo. E, como de costume, as leituras deste dia, dedicadas a Nossa Senhora, porque é a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, pois são augurosas do ano bom. E começa com a primeira leitura, tirada do livro dos Números, que nos fala como o Moisés recomenda a Arão e aos sacerdotes que vierem depois dele, que neste dia façam sobre o povo uma bênção. Então vamos ler a leitura que é tirada do livro dos Números, no capítulo 6. O Senhor disse a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos e diz-lhes: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável. O Senhor volte para ti os seus olhos e te conceda a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Esta bênção não é que seja uma fórmula mágica para dar sorte, como às vezes julgam quando se benze uma medalha ou um pequeno crucifixo. Não é nada disso. É simplesmente para nos compenetrarmos e nos colocarmos na presença de Deus e sentirmos como Ele nos abençoa ao longo do nosso tempo, do nosso dia, do nosso ano. O salmo deste domingo também é muito belo. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. É assim o refrão. E diz: na terra se conhecerão os seus caminhos, entre os povos a vossa salvação. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem. Deus nos dê a sua bênção e chegue o seu temor aos confins da terra. A leitura de São Paulo aos Gálatas fala-nos da plenitude. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e os tornar seus filhos adotivos. E por seus filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abá, Pai. Assim já não és escravo, mas filho, e se és filho, também és herdeiro, por graça de Deus. Por isso, nós podemos confiantemente chamar a Deus nosso Pai. Deus é Pai de todas as criaturas. Deus é Pai de todos os seres vivos, Criador de tudo quanto existe, naturalmente, para todos os povos, para todas as religiões. Mas para nós, que recebemos o batismo, nós podemos efetivamente chamar a Deus nosso Pai, porque, afinal, em Jesus Cristo e no seu Espírito, nós ganhamos esta filiação e esta herança eterna. A leitura do Evangelho continua a narrativa de São Lucas, que lemos na meia-noite, na missa da meia-noite, na noite de Natal, em que, depois do anúncio do anjo aos pastores, eles dirigiram-se apressadamente para Belém e encontraram Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Aqui está uma cena bonita, uma cena bucólica e uma cena de adoração. O que é que eles fizeram? Os pintores retratam os pastores de joelhos diante do menino Jesus, mas não é isto que o texto diz. Diz: quando viram, começaram a contar o que lhes tinham anunciado sobre aquele menino, e todos os que ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. E Maria conservava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Portanto, diremos que a palavra é pasmo.
ficaram pasmados, ficaram admirados com a cena tão simples de um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Não foi um menino envolto em tecidos puros e caros, em berços de ouro, nada. Simples, tão simples quanto isto. Um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Deus tão grande, Deus tão simples, Deus tão ao alcance de todos. E depois diz que os pastores regressaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes tinha sido anunciado. É essa também a missão que cada um de nós pode ter e pode fazer: contar, anunciar, pronunciar todas as maravilhas de Deus. Cada um de nós tem essa obrigação de o fazer. Este é o dia primeiro do ano e por isso também o Santo Padre dirige uma mensagem muito bela em que nos diz que, aproveitando as lições que tivemos, que aprendemos na doença, na pandemia do Covid-19, em que vimos que não interessa preservar a minha saúde, a saúde dos meus familiares, mas a nossa saúde. Porque se eu não estou bem, os meus também não estão. E se os meus também não estão, também a minha terra, a minha cidade, o meu país também não está. Nós somos solidariamente um mundo, somos solidariamente um povo, filho de Deus, pois naturalmente, que devemos olhar uns pelos outros. É esta a grande lição que nos deve empenhar no exercício e no esforço da paz. Infelizmente estamos a celebrá-la ainda em clima de guerra, não só da Ucrânia, mas tantas guerras silenciosas, nomeadamente aquela que mais nos magoa a nós portugueses, que é a de Moçambique, aquelas guerrilhas, aqueles ataques no Cabo Delgado, numa província tão grande do norte de Moçambique, e que a nós que temos essa ligação afetiva com esse povo, tanto nos entristece. Mas tantas guerras escondidas, como a da Síria, como a da Somália, como enfim agora no Peru, que não se entendem também, como em tantas partes da terra, tanta guerra. Mas se olharmos às famílias, quantas famílias desavindas. Notícias tão tristes como a desta da manhã, do marido que vai e esfaqueou a mulher que estava no banho, e o filho para defender o pai também vai para defender a mãe, esfaqueia também o pai. Isto são notícias todos os dias. Parece que está tudo louco. Parece que afinal onde está a confiança, onde está a paz, onde está a paciência, onde está o perdão. Quer dizer, só se fala realmente em vingança, só se fala realmente em direitos e os deveres. Enquanto nós não formos capazes de sentir que temos deveres, nós não podemos estar em paz. Toda a gente ralha e ninguém tem razão, é isso, infelizmente, o que está para acontecer no nosso país. Porque também vai faltar o pão. Porque afinal isto não vai com pequeninas ajudinhas assim não, vai com políticas de verdadeiros interesses nacionais, de olhar aos interesses do povo e não vermos estas cenas escandalosas destes ministros ou de secretários de Estado, destas heranças que recebem assim, que sem mais nem quê, e portanto, quer dizer, então já não estão cheios, não mostram que a corrupção não leva a lado nenhum, então o país vai ser nosso. Esperamos que 2023 seja um ano muito auguroso, com a Jornada Mundial da Juventude, com uma nova filosofia, uma nova maneira de nos postarmos na vida e que os nossos jovens nos tragam, de facto, essa nova mentalidade. Muito obrigado, uma boa saída e uma melhor entrada. Bom ano, até à próxima semana, se Deus quiser. Criaturas muito amadas, somos os filhos de Deus. Criaturas muito amadas, somos os filhos de Deus.